Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, tá zorra, moço aqui, boa noite. Sei. Essa aula de hoje direcionando, essa aula de hoje não, essa aula é direcionada aos alunos do oitavo ano do Colégio Afiniza Freire, a disciplina História, tá? Ofenísia Freire. Eu sou professor, professor. Enfim, a nossa aula de hoje, vocês abrem no livro didático aí na página 124, tá? É o capítulo 12 sobre a presença de Dom João no Brasil. Na verdade, a vinda da família real, no geral, para o Brasil. Tá ok? Tem que ver isso daí, tá ok? A vinda da família real para o Brasil, quer dizer, a fuga dele, né? O rebanho de safado estava lá na Inglaterra, tacando ele porrada. Inglaterra não, a França, tacando ele porrada lá em Portugal. Eles ficaram com medinho. Se juntou com a Inglaterra, se macumulou com a Inglaterra ali e veio com o rabo entre as pernas pro Brasil. E a gente começa da seguinte forma, então, essa bagaceira desse negócio daqui desse capítulo, na página 124. 124. Você sabe o que é um jardim botânico? É um terreno urbano de grandes proporções, semelhante a um parque, em que são cultivadas espécies de plantas nativas e estrangeiras com objetivos científicos, como pesquisar, identificar, catalogar, reproduzir e conservar. Nos jardins botânicos, o público pode visitar exposições, aprender as propriedades medicinais e estéticas das plantas, usufruir da beleza delas e, sobretudo, conhecer a biodiversidade e se conscientizar da necessidade de preservação da vida. Ah, professor, o que é que a gente tem de semelhante aqui em Aracaju? Teoricamente, o Parque da Cidade. Né? Teoricamente. Que funciona também como zoológico. Teoricamente. Na prática, esse negócio de uma bagaceira meio doida lá que tem lá, mas enfim. É um local que sim preserva um pouco dessa ideia da natureza, da ideia da biodiversidade, da botânica e tudo, só que não é tão bem organizado como, por exemplo, acontece com o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive, se a gente for ver a discussão que existe, por exemplo, sobre a produção da vacina, a Coronavac, né, de origem chinesa, e a outra vacina de origem inglesa, Oxford e AstraZeneca, a vacina, a Coronavac, de origem chinesa, ela está sendo produzida aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, enquanto que a vacina inglesa de Oxford está sendo feita juntamente com o Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, né? Fiocruz. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente pode fazer uma comparação em relação ao Jardim Botânico com o que acontece com o Instituto Butantan. O Instituto Butantan, em São Paulo, fica em São Paulo, salvo engano, ele tem, além de guardar essa ideia da biodiversidade local, ele também é um centro de pesquisas de ofídeos, que são os animais peçonhentos, principalmente cobras. Ofídeos são as cobras, né? Mas eles fazem pesquisas sobre animais peçonhentos em geral. E é um local não somente que faz essas pesquisas a respeito de animais peçonhentos, desses ofídeos, mas também é um local que guarda uma grande biodiversidade que faz com que diversos estudantes de engenharia ambiental, de engenharia florestal, de biologia, de ecologia, de ciências biológicas e ciências ligadas à natureza possam fazer seus estudos, suas pesquisas nesse local. Isso ocorre também com o jardim botânico, os jardins botânicos.
como ocorre no caso do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico de lá, que guarda essa grande biodiversidade, né? O primeiro jardim botânico brasileiro foi construído no Rio de Janeiro no ano de 1808, por iniciativa de Dom João, Joãozinho, Dom João, filho da rainha de Portugal. Foi uma das primeiras medidas tomadas por ele. Foi uma das primeiras medidas tomadas por ele. Peraí que eu me perdi, tá ok? Quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil. Saiu fugida de Portugal e veio para o Brasil. E constitui, inclusive, um dos raros locais no Rio de Janeiro que se mantém praticamente inalterado desde sua fundação. Fundou em 1808 e poucas alterações ocorreram de lá para cá. Claro, tem a manutenção de prédio e tal, não sei o que, mas a estrutura em si, a arquitetura local não se modificou. Estrutura interna, teve um trabalho de manutenção, de fortalecimento das estruturas para que não tenha qualquer problema e tal. Beleza, mas no geral ele não teve nenhum tipo de modificação mais séria, né? Então, praticamente inalterado desde que foi fundado lá em 1808. Visitá-lo proporcionou uma agradável experiência de viajar ao passado e conhecer o contexto histórico da chegada da família real, motivada pelo cenário político-militar imposto pelo imperador francês Napoléon Bonaparte à Europa. E aí como é que rolou essa bagaceira? Agora que a gente vai entender por que é que Dom João, a coroa portuguesa, esses miseráveis lá do Império Português, saiu fugido de Portugal e veio parar aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que fez com que, inclusive, a capital do país passasse de Salvador. Tava lá de boa, Salvador, bonitinha, né, velho? Só o ano inteiro. A galera só falando, gente, velho, qual foi aí? Pá. E aí se mudou pro Rio de Janeiro, o pessoal não consegue nem falar direito Petrobras. Você pega um táxi, vai assim, onde é que fica a Petrobras? Então, a Petrobras. Ficar falando com aquele chiado assim, carioca aí na sala, não, né? Vai falar, professor tá fazendo bullying agora com os carioca. Gente, não faço bullying com carioca, não. Só que o povo fala assim, Ney, oxê. Negócio de... Não troco meu oxente por nem de ninguém. Apesar que o samba no Rio de Janeiro é sensacional, né? Escola de samba, assim, um funk. Em 1806, o imperador francês Napoléon Bonaparte decretou o bloqueio continental, pelo qual proibia as nações europeias de manter comércio com a Inglaterra. França e Inglaterra estavam lá naquela coisa, assim, naquela sinuca de bico, assim, se atacando o tempo todo. Tal. Lembrando que a Revolução Francesa tinha acontecido lá em 1789, por conta da influência do Iluminismo. Que o Iluminismo foi influenciar também os processos de independência que ocorreram na América Latina, né? Na América em geral, que ocorreu também nos Estados Unidos, mas na América Latina em geral também. E aí, em 1806, por conta desses conflitos entre França e Inglaterra, que eram frequentes, a França dominava praticamente aquela região da Europa, né? Eles decretaram um bloqueio continental, pelo qual proibia as nações europeias de manterem comércio com a Inglaterra, ameaçando de invasão as nações que o desrespeitassem. Então, a Europa estava lá toda empolvorosa, porque o exército francês era um exército muito forte. E aí teve toda aquela preocupação, assim, eita zorra, se eu quiser vender meu bagulho aqui pra galera da Inglaterra, França vai baixar o cacete na gente aqui, velho. E agora? Como é que eu faço se... Aí Portugal pensando, né? Como é que eu faço se eu dependo quase que exclusivamente da Inglaterra, da economia inglesa? Tipo, boa parte dos produtos que saíam do Brasil, da colônia,
para Portugal era para pagar já algumas dívidas antigas que Portugal tinha com a Inglaterra, mas também porque a Inglaterra era o principal parceiro comercial de Portugal. Comprava a maioria dos produtos que vinham do Brasil. Então, que teoricamente Portugal produzia, mas na verdade era o Brasil que produzia esses produtos. Né? Era a Inglaterra quem comprava. E aí, de repente, esse bloqueio continental ia fazer o quê? Justamente impedir que Portugal comercializasse com a Inglaterra. Se não, se tentasse fazer esse comércio, a França invadia e tacava ali a porrada lá em Portugal e conquistava esse espaço. Né? Essa situação internacional criou dificuldades à coroa portuguesa, que, endividada com a Inglaterra, não aderiu ao bloqueio continental. Não vou aceitar isso daí. Não pode. Absurdo. Só que os rebanhos de frouxo, Portugal frouxo, do nada, parecia o quê? Tipo, é como se, nesse caso daqui, Lourdes fosse a França e Portugal fosse Ariel, né? Aí foi o quê? Lourdes botou o dedo na cara de Ariel, assim, a França botou o dedo na cara de Portugal, porque dizendo assim, oi, Ariel, seu safado, Portugal, seu safado, se você ficar de conversinha com Beatriz, que é a Inglaterra, ficar de conversinha com Beatriz, você vai ver se vai sobrar pedra sobre pedra, se vai sobrar um caquinho de você, assim, miserável. O que é que acontece então? Portugal, Ariel, frouxo, chegou assim, oi, eu tô aí devendo negócio pra Inglaterra, pra Beatriz, então sinto muito, velho. Ela ficar me cobrando, eu não posso simplesmente chegar e deixar de lado essa relação que a gente tem, que é uma relação econômica importante, né? Apesar das dívidas, a relação que existe entre os dois era muito mais que a questão das dívidas, né? Porque você pagava uma parte da dívida, mas a Inglaterra continuava comprando diversos produtos. Uma parte você usava para pagar a dívida, outra usava para poder acumular riqueza internamente também, né? Enfim. Deixa eu só coisar aqui. Pronto. Enfim. E aí o que é que rola? A decisão de romper com o bloqueio continental foi tomada no final de 1807. Em 1806 houve o bloqueio continental. Eles ainda tentaram manter um diálogo ali, né? Ariel ainda tentou enrolar um pouquinho Lourdes, para não sofrer as retaliações aí, umas porradas, né? Lourdes não meter a faca em cima dele assim. E aí no final de 1807, uma decisão tomada por Dom João, que estava à frente do governo português desde que a rainha mãe, Dona Maria I, foi afastada do poder devido à insanidade mental. Dona Maria, a louca, tava assim, meu Deus, ficou doida, a véia, né? E aí quem acabou assumindo o trono foi o Dom João. Inicialmente, Dom João tentou evitar um rápido ataque da França, declarando sua disposição em obedecer ao bloqueio. Então, inicialmente, quando a França começou a ameaçar através desse bloqueio continental, Dom João, Portugal, começou a dizer assim, não, peraí, deixa eu analisar direitinho como é que vai funcionar essas coisas, de repente, me dê um prazo para eu pensar, só para eu fazer uns cálculos aqui no papel, tá? Ariel ali com medo de Lourdes, fala assim, não, espera só um pouquinho, me dá um tempinho só para poder fazer uns cálculos aqui, quanto é que eu estou devendo ali, pá, na bodega ali da esquina, ali na cantina e coisa e tal, para ver só como é que eu posso organizar minhas coisas, tudo bem? Aí a França, Lourdes olhou assim,
Tá, vamos esperar, vamos ver. Então, ele mostrou uma disposição em obedecer ao bloqueio continental. Deu aquela engabelada, né? Como a galera daqui fala. Deu aquele desdrobeiro que era Ariel, que é Portugal. Dizendo que não, ó, eu tô disposto a ver melhor esse negócio aí para poder aderir a esse bloqueio continental realmente. Só que safado que ele é, ao mesmo tempo negociava com Beatriz, negociava com a Inglaterra as condições para obter uma escolta britânica para a travessia do Atlântico e futuros acordos comerciais. Então, chegou assim e viu que, porque Beatriz é maior que Lourdes, né? Não é tão braba quanto Lourdes, mas é maior. Então, de repente, vamos fazer assim, olha, Bia, sua linda, você me protege aí, me ajuda a atravessar a rua pra Lourdes não me tacar porrada, pra França não me tacar porrada. E aí a gente, ó, faz uns outros acordos comerciais. Eu tô te devendo o quê? Tô te devendo, sei lá, 2 coxinhas e um refrigerante, né? Tá bom, mas ó, se você me ajudar a atravessar a rua aí, sem que Lourdes me bata, eu pago uma pizza pra você. Tá? Semana que vem. Ou seja, Portugal ele começou a fazer negociações com a Inglaterra para que, ao mesmo tempo que negociava, que enganava a França, que negociava com a França dizendo, não, vamos ver esse negócio direitinho aí, porque realmente eu tenho interesse nesse bloqueio continental. Mas, na verdade, ele estava por debaixo dos panos já conversando com a Inglaterra para receber proteção para conseguir tirar a família real de Portugal e levar para o Brasil. Só que, claro, essa proteção, essa negociação com a Inglaterra da proteção, não ia sair de graça. Eles precisaram fazer um acordo comercial que basicamente era um acordo de prioridade máxima para a Inglaterra em relação ao comércio de Portugal do Brasil, né? E aí o que aconteceu? Em setembro daquele ano, em setembro de 1807, o Conselho de Estado português apoiou a transferência da corte real, da corte portuguesa, para o Brasil. Nos preparativos da viagem, o Dom João esvaziou os cofres públicos, com medo que a França invadisse o local ao perceber que Portugal estava com a intenção de invadir, que a França estava com a intenção de invadir Portugal. Dom João tirou tudo, todas as riquezas que tinham lá em Portugal, colocou dentro dos navios e ó, zarpou para o Brasil. A partida do Porto de Lisboa foi assim descrita por Laurentino Gomes, que é um estudioso dessa época. O dia 29 de novembro de 1807 amanheceu ensolarado em Lisboa. Nas imediações do porto havia confusão por todo lado. A rainha, seus príncipes, princesas e toda a nobreza abandonavam o país. O grupo incluía pessoas da nobreza, conselheiros reais e militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias. Também viajavam médicos, bispos, padres, damas de companhia, camareiros, pajens, cozinheiros e cavalariços. Tem um filme bacana que dá pra ver sobre isso, que é uma comédia, é o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Passei um filme até pra vocês, se eu não me engano, o Descobrimento do Brasil, né? De Caramuru, o Descobrimento do Brasil. Mas tem outro filme que está disponível, que é um filme nacional, que está disponível no YouTube, inclusive, 0800, importante, chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, um filme de 95, que é uma comédia sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo
claro, de lá de Napoleão Bonaparte. A família real, então, desembarcou lá em Salvador, em janeiro de 1808. Imagina, um mês e pouquinho de viagem. Só que aí chegaram em janeiro de 1808 e seguiu até o Rio de Janeiro, onde se instalou durante o mês de março. Vieram Dona Maria I, a louca, Dom João, o rei cagão, fujão, nobres e altos funcionários públicos, uma corte com cerca de 15 mil pessoas. Imagine 15 mil pessoas desesperadas, tudo doida, saindo lá no porto. Eita zorra, perdi os meninos, tá no barco, tá dentro de um navio, aí os meninos vai pro outro navio, fica lá na mão da tia. Aí assim, tia, eu quero minha mãe. Ô meu filho, só daqui a um mês e meio pra você encontrar com ela, eu quero minha mãe. Imagine só a bagaceira que foi passar esse povo todo de Portugal para chegar em Salvador em janeiro, saiu no final de novembro, chegaram no início de janeiro e em março ainda foram pro Rio de Janeiro. Que bagaceira, que complicação esse negócio. Em Portugal, Dom João selaram um acordo secreto com a Inglaterra, que era abrir os portos ao comércio com a Inglaterra, aquele contrato de exclusividade, né? Só pode vender para a Inglaterra, tá? Mas e aí, Espanha tá querendo comprar assim? Não, vai vender para a Inglaterra. Mas a Espanha compra mais. Tô nem aí, vai vender primeiro para a Inglaterra, tá? Acabou, deu de palhaçada. Então abriu os portos ao comércio com a Inglaterra em troca da escolta da marinha inglesa na viagem. Então Portugal só veio para cá porque teve essa escolta dos soldados da marinha inglesa levando os navios portugueses, trazendo os navios portugueses aqui para o Brasil. Seu primeiro ato oficial na colônia, quando chegou aqui ao Brasil, foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. No caso, a nação amiga, que era a única, que era a Inglaterra. Na data de 28 de janeiro de 1808. Rompeu-se o monopólio de Portugal sobre o comércio brasileiro e os ingleses já podiam vender seus produtos aqui. O que significa esse rompimento do monopólio de Portugal sobre o comércio brasileiro? Tudo que o Brasil produzia precisava passar por Portugal antes de ser vendido para qualquer outro lugar, antes de ser encaminhado para outros portos. Então, Portugal faturava em cima disso, né? O que acabou acontecendo aqui foi essa quebra desse monopólio e o Brasil conseguia comercializar diretamente com a Inglaterra. Claro, ainda pagando imposto para Portugal. E aí também isso permitiu que os ingleses eles pudessem vender os seus produtos diretamente para o Brasil. O monopólio ele funcionava da seguinte forma: o Brasil tinha que vender para Portugal, um acordo assim, né? Vendia para Portugal vender para outros países, vender para a Inglaterra, por exemplo. Se o Brasil precisasse de qualquer coisa que viesse da Inglaterra, primeiro também passaria por Portugal. Então é como se a Inglaterra vendesse para Portugal e Portugal repassasse para o Brasil mediante uma contribuiçãozinha, né, os 10% do garçom. Com essa quebra no monopólio, a Inglaterra passou a vender diretamente para o Brasil. Nos anos seguintes, outras medidas do governo de Dom João diminuíram ainda mais o controle português sobre a colônia. Aí teve incentivo às manufaturas. Em abril de 1808, já com o governo instalado no Rio de Janeiro, Dom João assinou um decreto permitindo a instalação de manufaturas no Brasil. O que são as manufaturas? Vou explicar, peraí. Mais uma vez, a transferência da corte portuguesa representou mudanças na relação colônia-metrópole, pois desde 1785
vigorava aqui a proibição de criar manufaturas, sob o argumento de que a instalação de fábricas prejudicaria as principais atividades econômicas da colônia, que era de agricultura e mineração. Então, a construção, a vinda de manufaturas permitia uma certa industrialização aqui no Brasil. Então, no Brasil, que era basicamente só de exploração da agricultura e da mineração, ele passava a fabricar determinados produtos. Então essa instalação das fábricas aqui no país permitiu, claro, um maior desenvolvimento do país, mas isso vai facilitar muito também a própria Inglaterra, porque muitas das coisas que a Inglaterra fabricava, que a Inglaterra produzia, ou que a Inglaterra comprava das companhias das Índias, comprava de outros locais, eles poderiam vender diretamente para o Brasil e o Brasil utilizar isso dentro de suas fábricas, dentro dessas manufaturas. Entretanto, os tempos eram outros. O grande número de nobres, de funcionários públicos, militares, comerciantes, profissionais liberais e clérigos portugueses que passou a viver no Rio de Janeiro tinham hábitos de consumo europeus. O povo metido à besta queria manter, claro, o patamar de vida que eles tinham lá em Portugal, né? Então, chegar aqui no Brasil ia querer aquilo que era feito lá em Portugal, eles queriam continuar sendo feito, só que dessa vez aqui no Brasil. Então, para satisfazer esse povo metido à besta de Portugal, era necessário diversificar a produção de mercadorias. Não poderia manter somente a questão da agricultura e da mineração. Tinha que ter muito mais coisas produzidas aqui para que esse povo pudesse se alimentar, se vestir, né? Nesse contexto, então, foram criadas as primeiras siderúrgicas, que é em relação a aço, em relação a metal, né? Fábricas de pólvora, que aí a fabricação de pólvora para armamento, até mesmo para defesa de território, né? Porque vai ter a família real ali. E de tecidos, por exemplo, porque o povo vai querer se vestir da mesma forma que se vestia lá. Trazendo aquelas roupas gigantescas assim, aquele povo que não gostava de tomar banho, num calor da zorra aqui no Brasil, vieram para cá, não, porque eu quero continuar usando o meu vestido de seda, de cetim, de linho, que é gigantesco assim, que é muito pesado e tal, que é feito principalmente para o ambiente frio de Portugal. Portugal fazendo 17 graus e aqui no Brasil fazendo 35, lá no Rio de Janeiro, em pleno Copacabana. Imagine. E o povo continuava sem querer tomar banho, claro, né? E aí vieram novas medidas econômicas. Em 1810, Dom João assinou tratados com a Inglaterra, entre os quais se destacava o de comércio e navegação, que estabeleceu novos benefícios aos ingleses, incluindo garantia de julgamento por juízes ingleses aos britânicos residentes no Brasil que cometesse algum crime e liberdade religiosa aos ingleses anglicanos. Então, os ingleses vieram, se instalaram aqui no Brasil, só que não seriam julgados pelas leis e por juízes locais, tipo portugueses que vieram para o Brasil, mas sim seriam julgados de acordo com a lei inglesa, de acordo com os juízes da Inglaterra. Tinha também a questão da liberdade religiosa ligada aos ingleses e à igreja anglicana inglesa, que era muito próxima à igreja de Martim Lutero, né? Era baseada nas ideias de Lutero que se contrapunham justamente às ideias da Igreja Católica. O anglicanismo surge com o protestantismo contra o catolicismo. E o cristianismo em geral, né, que existia aqui no Brasil, era um cristianismo católico. Então, os ingleses, eles chegando aqui, iam ter a liberdade de culto deles ligado à igreja protestante e à igreja anglicana. Com relação ao comércio, esse tratado definiu os seguintes impostos alfandegários preferenciais
a Inglaterra. Sobre o valor dos produtos ingleses que entrassem no Brasil, seriam cobrados 15% em impostos. Sobre o valor dos produtos vindos de Portugal, seriam cobrados 16% em impostos. Sobre o valor dos produtos importados de outras nações, seriam cobrados 24% em impostos. Imagine só. O que viesse da Inglaterra tinha 15% de imposto. Maior até mesmo do que o que vinha de Portugal, que era o próprio dono do Brasil, que era a própria metrópole, que era de 16%. E outras nações era 24%. A gente vê, né, que hoje em dia a gente paga tanto imposto, até hoje, aí os culpados, ó, esse bando de safados português, europeu, branco. A abertura dos portos e o Tratado de Comércio e Navegação resultaram na importação dos mais variados produtos, né? Então, facilitando inclusive essa abertura, esse incentivo às manufaturas locais. Tecidos, pregos, martelos e até patins para gelo. Tem gelo no Brasil? Não tinha nem geladeira na época. Fazer assim, não tem gelo, professor, mongoloide. Mas, tipo, veio patins. O pessoal tava comprando patins aqui, os portugueses abestalhados, os ingleses, tava comprando patins para gelo. Pra quê? Pra andar na praia de Ipanema ali, pra se afundar na areia. Vou atolar na areia? Não. Vou. Não. Vai me enterrar na areia? Não. Vou atolar na areia, pra ficar atoladinha. Ao longo dos anos, as importações cresceram, importação, né, compra, cresceram, aumentando os gastos do Brasil no comércio externo, cada vez comprava mais. Houve períodos em que a balança comercial brasileira apresentou déficit, ou seja, o valor do que o Brasil importava, comprava de fora para cá, superou o valor do que das exportações, que era o que o Brasil produzia e vendia para fora. Lembre sempre disso. Importação é o que a gente importa, o que a gente traz, o que a gente compra. Exportação é o que a gente produz e vende para fora. A gente está exportando, está vendendo para fora. Importar, comprar, exportar, vender. Sempre com essa relação entre países diferentes, né? Jean-Baptiste Debré fez parte da missão artística francesa organizada por Dom João VI. Pintor de renome na França, destacou-se por obras que exaltavam Napoleão e ficou isolado após a derrota dele. Aceitou o convite para vir ao Brasil, onde viveu de 1816 até 1831 e criou diversas obras sobre o Rio de Janeiro. Pintou diversas paisagens, principalmente belíssimas, sobre o Rio de Janeiro. De volta à França, ele publicou um livro chamado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que era um livro com suas impressões sobre os costumes, o cotidiano e a escravidão no Brasil no início do século XIX. Até a chegada da família real no Rio de Janeiro, até a chegada da família real, no Rio de Janeiro contrastavam as belas paisagens naturais e as ruas sujas, estreitas e mal cheirosas. Rio de Janeiro, uma bagaceira, cheirava a mijo, a merda e a cachaça, a gente fedorenta, o povo que não gostava de tomar banho, o povo veio de Portugal com aquela mania de não tomar banho lá em Portugal, porque tá fazendo frio. Chega no Brasil um calor desgraçado, o povo mesmo assim não queria fazer nada, tomar banho. E até mesmo a gente trazendo essa ideia sobre saneamento básico, sobre esgoto, né? O pessoal tinha lá a casinha para fazer o cocôzinho, eles faziam o que com esse cocô? Ficava lá acumulado, né? Depois jogava fora. Mas enfim, com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, ocorreu a urbanização dos bairros, a construção de praças, pontes e fontes, para trazer um pouco dessa imagem de Portugal para o Brasil, né? Então, eles quiseram trazer algumas semelhanças, então construíram
se utilizaram um pouco dessa arquitetura de Portugal aqui no Brasil, com essas ideias, essas visões de Portugal aqui no Brasil. Então, construíram diversos monumentos, construíram locais, praças que tinham essa influência portuguesa em sua arquitetura. Iluminou as ruas com lampiões, claro, a óleo, e instituiu a coleta de lixo nos locais públicos. Porra, não tinha coleta de lixo até a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E já tinha um monte de gente vivendo aqui. Enfim. E por último, para a gente finalizar a página 127, como eu havia prometido para vocês, para estimular a cultura, a arte e a ciência no Brasil, Dom João ordenou a vinda da missão artística francesa e criou aqui, no Rio de Janeiro, a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Além da Academia de Belas Artes, vocês lembram o Jardim Botânico, que foi uma das primeiras coisas que foi criada aqui no Brasil, a Biblioteca Real e a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Tudo isso lá no Rio. Além do Banco do Brasil. Banco do Brasil, o maior Banco do Brasil, nosso Banco do Brasil, Banco do Brasil, falando propaganda. E da imprensa régia. Imprensa régia, a ideia de régia é porque é ligado ao rei, à coroa. Então, imprensa régia, imprensa do rei. Tal. É tipo, a gente tem um governante aí que só quer que a imprensa fale bem dele, né? Não pode falar das merdas que ele faz. É quase uma ideia de imprensa régia, né? Então, não, só vai falar das coisas boas do governo. Se falar mal, é fake news isso daí, tá ok? Absurdo. O que possibilitou a publicação de jornais e de livros, né? Com a criação dessa imprensa régia aqui. Não somente ligado a notícias jornalísticas, mas também quando você começa essa publicação de livros, ficção e assim por diante. Em outras capitanias, o governo ainda patrocinou obras públicas, como estradas, para facilitar a comunicação entre diferentes regiões. Outras capitanias hereditárias, principalmente aqui na região do Nordeste, mais descendo para São Paulo. São Vicente, por exemplo, ali na região de Santos, né? Santos, Praia Grande, São Vicente e tal, que era uma das capitanias hereditárias que tinha uma produção de cana-de-açúcar. Depois eles entraram um pouquinho mais para o Vale da Paraíba, que acabou se tornando um dos principais locais cafeicultores do Brasil. Essas medidas representavam vultuosos gastos enormes, né? Em geral pagos com aumento e criação de impostos. Há um custo, né? Você vai construir mais coisas, você precisa de uma forma de financiar isso. Que forma eles financiavam? Através de impostos. A emissão de moeda, que causava inflação. Emissão de moeda, inflação, nota de R$200, Lobo-Guará. Enfim, né? Emissão de moeda e empréstimos de quem? Dos banqueiros ingleses. Isso provocou descontentamento na população, sendo o caso mais extremo a Revolução Pernambucana de 1817, que falamos nas últimas aulas, né? Por outro lado, as camadas sociais dominantes da colônia, sobretudo do Rio de Janeiro, desejavam se igualar aos padrões de comportamento da coroa portuguesa, adotando seus hábitos de consumo. Ou seja, queriam gastar mais para poder, essa burguesia, né, as camadas sociais dominantes, essa burguesia, eles queriam gastar mais para poder comprar as mesmas coisas que o pessoal vinculado à coroa portuguesa comprava, se vestir de uma forma próxima ao que o pessoal da coroa portuguesa se vestia, se alimentar das mesmas coisas que eles comiam. Então, isso necessitava de uma grana a mais.
Isso, de certa forma, fortalece o comércio? Vende mais coisas, produz mais, vende mais? Sim. Só que o consumo ele se eleva, o gasto do governo também se eleva bastante. Para que muitos desses presentes, desses participantes das camadas sociais dominantes, eles eram vinculados ao próprio governo, eram de funcionários públicos. Quem é que paga o funcionário público? O governo. Então, cada vez mais se aumentava impostos para poder manter o que a gente chama de status quo, status quo, dessas camadas mais abastadas, dessas camadas dominantes da sociedade. Então, para que eles possam manter esse status, assim, eu sou rica, sou rica! Para que eles possam manter esse status social mais elevado, eles gastam mais. Só que esse gasto vai para a conta do governo. Então, para poder manter essas regalias da coroa portuguesa, dos funcionários públicos, dessas pessoas ligadas ao governo, cada vez mais se precisava aumentar os impostos, se gastar mais por parte do governo. Tipo, juiz ganhando 33 mil reais, sabe? Tipo, parlamentar ganhando, juntando tudo, mais de 150 mil reais por mês, sabe? E aí eles ainda querem colocar a culpa em cima dos funcionários de professor universitário, por exemplo, que em fim de carreira ganha 10, 12 mil reais. Ah, é bastante? Porra, é bastante. Pra mim, que sou professor de ensino básico, é muito. Mas, tipo, os caras ganhando, vamos botar até um pouco mais, 15 mil reais, trabalhando com sala de aula, com pesquisa, com projetos, com várias coisas. Você acha que essa galera que está trabalhando loucamente aí para descobrir vacina, para fazer isso e tal, eles estão ganhando a mais para isso? Não, estão lá ganhando os 15 mil reais dele. Então, mas se matando 20 horas por dia para poder conseguir trabalhar, mesmo sem recursos dentro das universidades, mesmo com sucateamento dentro das universidades públicas, que foi dinheiro que o próprio governo tirou das universidades para poder bancar a estrada, para bancar isso, bancar aquilo, e bancar as regalias deles próprios, né? As emendas parlamentares, que é dinheiro que vai para a mão dos parlamentares, para eles mandarem para os estados onde eles têm seus coligados políticos, para construir uma pracinha ali, para comprar um negocinho ali superfaturado, pá. Então, você vê, na verdade, quando se fala sobre reforma administrativa, só para me fechar a aula, quando se fala sobre reforma administrativa, que se deveria mexer nos altos escalões do governo, que deveria mexer nesse povo que ganha 30 mil reais, 150 mil reais, os militares que ganham mais de 20, 25, 30 mil reais também, generais, coronéis, não sei o que, não, vai mexer justamente no povo que está lá embaixo, unhado. Funcionário público que ganha 1.000, 2.000, que a média do funcionalismo público é em torno de 2.700 reais, que é pouco se a gente for comparar com o que ganha o pessoal que está lá no Poder Judiciário, que a média é acima de 8 mil reais. Quem se lenha é a gente, povo, ó. Não, pode fazer essas coisas não. Valeu, galera. Finalizamos a aula de hoje por aqui e tchau!